Bolsonaro já era investigado em várias frentes, que eu vou citar no fim do vídeo. Mas a principal investigação das últimas semanas foram denúncias feitas pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro e ele saiu atirando, ele saiu fazendo várias denúncias contra o Bolsonaro. A principal delas é que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. E o Sérgio Moro fez uma comparação do Bolsonaro com os governos do PT. O Sérgio Moro falou, olha, nos governos do PT nunca houve tentativa de influência, de interferência na Polícia Federal. E o Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato, ele era o juiz que perseguiu o PT, que prendeu o Lula, que vazou delação poucos dias antes da eleição do Bolsonaro e tudo mais. Tá? O Sérgio Moro é um dos maiores inimigos do PT e ele fala, o PT nunca tentou interferir na Polícia Federal. O Bolsonaro tentou. O depoimento que o Sérgio Moro fez lá foi tornado público e, logo depois do depoimento, um vídeo de uma reunião ministerial de quando o Sérgio Moro ainda era ministro prova a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso tudo é muito grave, isso tudo é péssimo para o Bolsonaro. Ele começou a ser cercado porque começaram a aparecer as provas. E o Bolsonaro tentou se defender, só que aí ele mentiu. Então, no vídeo em que ele fala sobre Polícia Federal, amigos dele, segurança do Rio de Janeiro e familiares dele, ele está claramente falando em interferir na Polícia Federal para ter informações que ele diz de inteligência, ou seja, informações de investigações em andamento contra filhos dele e contra amigos dele. Tava ficando feia a coisa para o Bolsonaro. E aí o que acontece? Vem a bomba de ontem. Ontem foi um grande dia para quem é contra o desgoverno, mesmo para quem não sabe tudo o que está acontecendo. O Paulo Marinho, que foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, ele faz com que essas denúncias do Bolsonaro dobrem de tamanho. Essa denúncia de ontem traz toda essa denúncia do Flávio Bolsonaro e joga no meio das denúncias do Moro. Agora, aquelas denúncias do Moro, que já era uma investigação que estavam fechando o cerco contra o Bolsonaro, nas quais, por desespero e por falta de preparo, ele começou a mentir, cair em contradição várias vezes, agora o filho dele e o Queiroz entram no meio disso tudo e isso vira uma coisa muito maior do que era antes. É uma denúncia que já tinha sido feita antes, mas ninguém tinha levado em consideração. Mas agora foi feita por um aliado. E ele diz, entre o primeiro e o segundo turno, no dia 14 de outubro de 2018, um delegado da Polícia Federal chamou o Flávio Bolsonaro, falou com o chefe de gabinete dele e falou, ó, tá vindo uma operação aí. E essa operação descobriu já que o Queiroz movimentou mais de R$1 milhão em um ano, e tem uma rachadinha no seu gabinete, Flávio Bolsonaro, que você pega salários e eles depositam na conta do Queiroz, e a Michele Bolsonaro deu um cheque para o Queiroz, enfim, deu para ele todos os detalhes da investigação. No dia seguinte, o Flávio Bolsonaro demitiu o Queiroz, que era chefe do gabinete dele, e o Jair Bolsonaro, que era deputado ainda e era candidato à presidência, demitiu a filha do Queiroz, que era funcionária fantasma do gabinete dele, desfazendo das provas, assim, ó, vou demitir para que nada aconteça. A Polícia Federal atrasou essa operação para que isso ocorresse só depois da eleição, para o Bolsonaro não ser prejudicado. Quando o Sérgio Moro dizia, ó, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal, e no vídeo o Bolsonaro disse que queria informações de inteligência, lembra? Que tipo de informações? Esse tipo de informação. Ele quer que a Polícia Federal fale para ele antes sobre as investigações que estão em curso. Assim, se tiver algum amigo dele sendo investigado, ou ele, ou familiar dele, ele vai ficar sabendo antes, ele vai ficar sabendo durante a investigação, ele vai ficar sabendo em que pés está essa investigação, para ele poder se proteger. Ou seja, os crimes dele e da família dele ficaram blindados. É isso que o Bolsonaro quer. É por isso que ele forçou a demissão do Moro. Como ele forçou? Ele demitiu o chefe da Polícia Federal, que era o Valeixo, que era braço direito do Sérgio Moro. Com isso, o Sérgio Moro já tinha dito, se você demitir meu braço direito, eu vou embora. O Sérgio Moro foi embora, fez a denúncia e o Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ou seja, o chefe da polícia. E agora o Bolsonaro ele já pode interferir nas investigações ou tentar interferir. Então, olha só, graças a essa denúncia feita ontem, todo o caso do Flávio Bolsonaro entra no meio da denúncia do Sérgio Moro. E agora, a Procuradoria-Geral da República, que estava investigando as denúncias do Moro, vai investigar o que aconteceu 2 anos atrás. Quem foi que decidiu retardar uma operação para que acontecesse só depois da eleição? Ou seja, porque aconteceria antes, talvez isso mudasse o resultado da eleição. O Bolsonaro teria menos votos, muito mais gente votaria na oposição ao Bolsonaro, que no caso era o Haddad. Não se sabe, mas isso interferiu na eleição. Saiu ontem notícia, e saiu também nos últimos dias outras, mas ontem saiu uma notícia no Globo, de que esses procuradores já deram um ultimato para o Augusto Aras, que é o procurador
geral. Falaram, nós vamos investigar tudo e não tem como. A gente tem que investigar. E que eles já começaram a dar recados para ele de que eles vão investigar até o fim. O Celso de Mello proferiu uma decisão dizendo que esses agentes da Polícia Federal, eles podem investigar independentemente da Procuradoria-Geral da República. Isso quer dizer, mesmo se o Augusto Aras falar, quer saber, eu sou bolsonarista, eu não vou investigar nada, a Polícia Federal pode continuar investigando. Para piorar toda essa situação, esse vídeo, o vídeo bomba, o Celso de Mello vai assistir esse vídeo hoje. E quem assistiu o vídeo ficou chocado, porque tem ministro, a Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, ela diz que o Bolsonaro tem que mandar prender governadores e prefeitos. Mandar prender, simplesmente assim, como numa ditadura. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele corrige a Damares e fala, não, tem que prender também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como em ditadura mesmo. O Celso de Mello vai assistir o vídeo hoje e ele vai decidir quais partes do vídeo, ou se vai ser o vídeo inteiro, que serão tornados públicos. Nos próximos dias já serão tornados públicos. Então a gente não sabe se a gente vai ver só a parte do vídeo que tem o crime do Bolsonaro, a prova do crime dele, falando que ia interferir na Polícia Federal, ou se o vídeo inteiro, com todas as bombas que tem nesse vídeo, que é um vídeo devastador, serão tornados públicos. Para piorar, e eu falei isso aqui nos últimos vídeos do canal, enquanto isso tudo acontece, o Alexandre de Moraes, que é um investigador, ele tem décadas de experiência investigando, ele conduz um inquérito no STF sobre fake news. Esse inquérito está sendo conduzido há mais de um ano, em total sigilo. Esse inquérito já chegou em quem financia as fake news do Bolsonaro. Além dessa investigação, o mesmo Alexandre de Moraes tem uma outra investigação dos atos antidemocráticos que o Bolsonaro toda semana está organizando. O STF está organizando, está olhando todos esses atos e eles estão sendo todos investigados em tempo real. Então a coisa está ficando muito feia para o Bolsonaro. Você quer ajudar o Bolsonaro a cair? Quer? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que não sabe muito, alguém despolitizado que não entende muito de política, para essa pessoa assistir o vídeo. E vamos para cima do Bolsonaro. Nós, os anti-bolsonaristas, a oposição, nós já somos maioria. Então nós temos que fazer valer a nossa maioria. Os bolsonaristas, esses fascistas, são uma minoria raivosa. Eles têm que ficar acuados, eles têm que ser oprimidos e não nós. Então vamos para cima deles. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Falou!